Oi pessoal, eu hoje quero dar continuidade no que eu falei, acho que uma ou duas semanas atrás, já não lembro, mas eu falei sobre a fé, né? Então ali nós falamos de que a fé é necessária é uma ligação, né? Tudo que nós queremos trazer do sobrenatural, ou do mundo espiritual para o mundo natural, nós precisamos de fé. É uma ponte, é uma ligação. Tem várias maneiras como a gente pode ver isso, né? Como o próprio Deus usou. Teve fé. Ele teve fé naquilo que ele estava falando, teve fé para trazer do sobrenatural para o natural. A fé começando com Deus. Então nós falamos que a fé, né, ela vem de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Quer dizer, o negócio de fé começou com ele, né? Ele que criou esse caminho em nós e entre nós e ele para trazer o reino dele até nós. Enfim, e hoje eu tinha pensado em falar sobre falta de fé, mas orando a Deus eu entendi assim, o Espírito Santo me lembrou que é importante a gente fazer uma distinção entre o que é falta de fé e o que é incredulidade. Então hoje eu quero focar o assunto da incredulidade, né? Que muita gente se sente culpado às vezes quando não tem fé e força um tipo de fé, tipo, tô curado, tô curado, tô curado, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. São várias coisas que a gente faz porque tem medo de confessar muitas vezes que está precisando de mais fé, né? A falta de fé é um exemplo bem simples assim, é tipo, eu quero ir até São Paulo e preciso de uma quantia de dinheiro para chegar lá, vou de ônibus ou vou comprando as passagens e chega lá, no meio do caminho eu não tenho mais dinheiro, né, para seguir a viagem, faltou dinheiro. Então a mesma coisa é com a falta de fé. Muitas vezes a gente começa e por um motivo entra a falta de fé, como nós falamos, né, a vez anterior, vem a dúvida, vem o medo, que nos leva a ver que faltou a fé. Mas aí tem uma diferença, a incredulidade. A incredulidade ela é vista como um pecado e se não houver arrependimento, não acontece a mesma graça que acontece com aquele que faltou a fé e que pede mais para Deus, né? Que é o caso daquele pai que pede para Jesus, me ajuda na minha falta de fé. A incredulidade, ela nos separa de Deus, né? nos separa da graça de Deus, e eu quero então compartilhar alguns versículos onde isso aconteceu. Diz ali é um versículo bastante conhecido, né? Que Jesus chega em Nazaré e diz ali no capítulo 6, no versículo 5 e 6, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Então, Jesus chega nesse lugar, o mesmo Jesus que tinha feito milagres em Cafarnaum e em outros lugares, aqui nesse lugar Jesus não pôde, foi impedido de fazer algum milagre, né, de fazer milagres. Por quê? Porque o próprio Jesus se admirou da incredulidade deles, do tamanho da incredulidade. E o que levou eles a essa incredulidade? Foi uma decisão de não crer. Por quê? Porque eles não aceitaram. Eles esperavam o Messias, esse povo aqui sabia quem era o Messias é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Mas eles não aceitaram que esse Jesus, porque eles conheciam e ele era uma pessoa comum, ele nasceu ali se criou naquele lugar, né? Ia na sinagoga todos os sábados e era filho de José e de Maria, né? E era carpinteiro, quer dizer, ele fazia casas por ali, e eles disseram, não pode, não dá para acreditar, que não aceitaram, né? Que nós conhecemos as irmãs dele aí, conhecemos os irmãos, quer dizer, são gente comum, são igual a nós. Então por que nós vamos acreditar que nesse Jesus tem alguma coisa aí especial para curar ou para fazer milagres? Então eles ficaram, por causa desse problema, eles se fecharam
para receber, se fecharam para obedecer, né? Jesus muitas vezes, muitas não, eu não conheço, não quer dizer que não está na Bíblia, que eu não conheço ela toda, né? Mas eu não conheço nenhuma vez que Jesus, junto com a cura, não tenha dado uma ordem, né? Por exemplo, tem uma cura ali daquela mulher com calombo, né? Pelo meu entendimento, essa mulher está na mesma sala ou no mesmo local, mas assim mesmo Jesus diz, vinde a mim, quer dizer, nem que fosse um passo, ele dava uma ordem para que a pessoa fizesse alguma coisa, obedecesse, né? De alguma maneira. Então, Jesus não fez milagres, e se dissesse para um desses aqui, olha, botasse um barro, por exemplo, nos olhos e agora vai, caminha até lá e lava os olhos, eles não teriam ido, não teriam dado bola, não teriam obedecido. Aí Jesus curou algumas pessoas com imposição de mãos, quer dizer, com a fé dele, né? Deu para curar alguns ali só com imposição de mãos, e mais do que isso não deu para Jesus prosseguir. Então nós vemos aí essa decisão clara do pessoal, né, que não quiseram crer. E aí depois tem mais alguns versículos na Bíblia onde a gente pode entender melhor essa incredulidade. Um versículo que está bem, um capítulo 3 no livro de Hebreus, entre o capítulo 3 e o começo do 4, mais ou menos a metade do 4, ali Deus está dizendo por que o povo não alcançou o descanso, quer dizer, não alcançou a promessa, não alcançou o destino, não entrou no reino, né, de Deus, que era no Velho Testamento uma figura da terra prometida. Por que eles não entraram? Por causa da desobediência e da incredulidade. Então nós vamos ver que a incredulidade e a desobediência, elas andam juntos, assim como a obediência e a fé andam juntos, né? Como para nós exercermos a fé, precisamos sempre dar um passo. A decisão de não dar esse passo é que leva, misturado tudo, né? Não dá para dizer onde é que começou exatamente. Eu creio que começa com a desobediência e o que caracteriza a incredulidade. Mas ali, tanto no versículo de Hebreus, e tem um que é um pouco mais curto, né, que vocês podem ler, é o Salmo 95. Ali no Salmo 95, onde nós somos animados, né, a louvar Deus pelo salmista, a louvar e adorar Ele, dizendo que porque Ele é o pastor, nós somos ovelhas debaixo das suas mãos, Ele cuida de nós, Ele é o bom pastor. Diz ali, né, que esse povo, vendo as obras de Deus, vendo o cuidado dele, durante 40 anos esteve desgostado com esta geração e disse: a povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, né, que Deus jura que eles não iam entrar no descanso, não iam alcançar a promessa. E o que aconteceu com esse povo, né? Esse acontecimento fatal, onde nós podemos ver o que o povo fez para ter desagradado a Deus, né? Lembrando que lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando não agrada a Deus, Deus não faz nada forçado, né? Ele faz aquilo que agrada a Ele, que anima a Ele, que Ele tem prazer em fazer. O que eles fizeram? Está em Êxodo 17, está toda a problemática. Eles chegam em Meribá, nesse lugar, eles tinham a promessa, tinham o testemunho, né? Atrás deles eles tinham cruzado o Mar Vermelho, e Deus já tinha transformado águas de Mara, que eram águas amargas, Deus tinha transformado em águas doces. Aí eles caminharam mais um pouco, encontraram mais 12 fontes de águas e tal, mas aí eles chegam nesse lugar e não tem água para beber. Aí o que eles começaram? A reclamar, a murmurar com Moisés, com Arão e com Deus, né, que mandou Moisés e Arão. Então muitas vezes a gente diz: não estou falando de Deus, eu estou falando no pastor, eu estou falando na esposa do pastor, eu estou falando no irmão aquele, na irmã aquele. Não está reconhecendo que está atacando a pessoa de Deus, porque ele colocou aquele pastor, ele colocou aquela irmã, né? Ele colocou aquela autoridade sobre a nossa vida. Então, eles começaram a reclamar e se recusaram a ir adiante. Eles queriam já voltar, né? E nesse momento, assim, a dúvida crucial foi que eles falaram: Deus não está conosco, né?
Eles negaram a promessa, né? Negaram aquilo que Deus tinha prometido, que é acompanhar eles até lá, iam colocar eles no lugar certo, na terra prometida. Essa dúvida, por causa da falta, por causa da circunstância, Deus não está conosco, acabou com a festa, acabou com a jornada ali, né? E desagradou a Deus completamente. Então ali Deus jura que eles não entrariam mais no descanso, né? Que eles não alcançariam a promessa. Então nós vivemos nos dias da graça, onde Deus revelou a Cristo e revelou a graça, revelou muito mais coisas do que aquele povo até ali conhecia de Deus, né? Então o Espírito Santo, a bondade dele nos conduz ao arrependimento. Já tinha também o Espírito Santo, já conduzia, mas o conhecimento daquele povo de Deus era bem limitado. Nós sabemos hoje, diz lá em João, né, se nós confessarmos os nossos pecados, que Deus ele é fiel e justo, que Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então a incredulidade é um pecado, é uma injustiça. Nós podemos, quando nós detectamos isso, né, o entristecimento do Espírito Santo, nós podemos então nos arrepender da incredulidade e pedir fé, porque aí Deus dá, né? Quando nós entendemos que pecamos ou que nos rebelamos em algum ponto, que não nos recusamos a andar adiante, Deus deu um chamado, né? Um chamado específico, nós desistimos daquele chamado por causa da incredulidade. Quer dizer, é uma série de coisas, né? Ali o povo de Israel foi a situação com a água, as nossas situações podem ser muitas outras, mas quando nós detectamos essa incredulidade, nós precisamos nos arrepender e fazer aquilo que Jesus disse, né? Olhar onde é que a gente caiu lá atrás e pedir perdão a Deus e seguir adiante, porque Deus ele é perdoador, é galardoador daqueles que buscam. Ele sempre que nós chegamos a Ele com o coração arrependido, com um desejo de mudar, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. O único pecado que não tem perdão, que a Bíblia fala claro que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Hoje não é objetivo falar desse pecado, o objetivo é animar a nossa fé, nos animar a fé e entender a diferença entre incredulidade e falta de fé. No próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre alguns casos, né, que tem na Bíblia sobre falta de fé e nos animar. De qualquer maneira nós precisamos crer, né? Nós precisamos crer. Inclusive antes ali eu tinha falado sobre as irmãs e os irmãos de Jesus. A Bíblia relata por alguns versículos que os irmãos de Jesus, durante a vida de Jesus, né, durante aqueles 3 anos mesmo de ministério, eles não criam nele. Pelo menos fala do mais velho, que é o Tiago, que chegou até a ir buscar Jesus uma vez na casa onde ele estava, querendo levar ele para casa. Ele era o mais velho depois de Jesus. Então quando Jesus sai para o ministério, ele ficou na responsabilidade pela Maria e pelos outros. E ele vai até mesmo a Maria, teve um momento de falta de fé, né? A Maria teve um momento assim de pecado, digamos assim, ou de ter tropeçado num ponto, né? Nisso a Bíblia mostra que ela não ficou totalmente sem pecado, ela também teve um momento de dúvida sobre a pessoa de Jesus. Mas o que tem de bom nisso é que eles se arrependeram e mudaram. Então, o Tiago, esse irmão de Jesus, escreve uma das epístolas antes de Apocalipse, e o outro irmão dele escreve também uma outra carta, muito tremenda, as cartas deles, que mostram um arrependimento e a volta da incredulidade, da falta de fé para a fé. Então, continue me acompanhando, ainda vou fazer mais 1 ou 2 nesse assunto fé. É o que nós precisamos completamente, precisamos de fé, do amor e da fé para receber as promessas, ok?